Processo de colapso iniciado. Granfell ficou parado no lugar por um breve segundo, com o corpo imóvel e a mente correndo muito mais rápido do que sua expressão deixava transparecer. Do lado de fora, Fred e os membros da Shin Guild quase perderam o equilíbrio quando a ilha se inclinou sob eles. A barra de colapso estava subindo em velocidade alarmante. Que tipo de feitiçaria distorcida era essa agora? Yusha Island é algum tipo de fenda dimensional, alguém gritou. Mas não, aquilo não fazia sentido. Era para ser apenas uma zona recém-descoberta. E ainda assim, esse fenômeno não parecia em nada com uma ruptura de fenda conhecida. Então o que esse contador sinistro realmente queria dizer? O pânico se espalhou para todo lado conforme os tremores pioravam, mas em meio ao caos, Granfell continuou assustadoramente composto, encarando diretamente a tela carmesim. Uma única palavra puxou toda a atenção dele e se recusou a soltar. Ganância. Granfell levantou lentamente uma mão em direção à interface, como se quisesse confirmar com os próprios olhos. Yusha Island, corrompida pelo pecado da ganância. Ele endireitou a postura e estreitou os olhos. Então os desejos mesquinhos dos humanos despertaram algo que deveria ter permanecido adormecido. Ao lado dele, Lioisiol segurava a pedra com as mãos trêmulas. Eu realmente não tenho nenhuma vontade de lutar contra boss monster nenhum agora, ele pensou miseravelmente. Eu só vim aqui pelo loot. Mas o aviso continuava piscando de novo e de novo. Yusha Island contaminada pela ganância. O ar ficava mais pesado a cada segundo, denso com uma aura caótica e sombria que tornava até respirar difícil. De acordo com os dados da quest, essa pressão sufocante não era só mana nem miasma. Era a presença manifestada do próprio demônio da ganância. Um miasma negro como breu se espalhou pelo mundo como tinta derramada, sufocando a terra e deformando a atmosfera até a própria realidade parecer um pesadelo vivo. Até os espectadores assistindo a live de Vigan conseguiam sentir o horror pela tela. Os comentários explodiram na mesma hora. Que progresso de colapso é esse? Vigan, visivelmente abalado, ainda tentou se segurar o melhor que pôde. Calma, pessoal. Isso não é só uma explosão de mana nem um evento comum. Tô checando as respostas agora mesmo. O chat corria tão rápido que era quase impossível de ler. Então um comentário se destacou: ouvi dizer que a Shin Guild já limpou aquela ilha. Os espectadores ficaram em choque. Já limparam? Se isso fosse verdade, todo Demon Hunter de Aquina ficaria de olho no tesouro que foi levado. A expectativa explodiu pela rede. Que tipo de loot insano a guild conseguiu? Você realmente acha que a Shin Guild dividiria essa informação? Espera, não são 10 ilhas no arquipélago de Yusha? Se eles limparam só uma, então o colapso só vale para uma zona específica? E o que acontece se o colapso chegar ao fim? Uma resposta, metade chute e metade medo, começou a se espalhar na discussão. Provavelmente vai virar uma terra morta. Outra era ainda pior. Se o colapso chegar a 100%, então o grande pecado da ganância vai despertar por completo. Granfell recebeu outra notificação. Sua Class Quest avançou e revelou uma pista enigmática, como se falasse em forma de enigma, e não de instrução. Erga o véu, pois o farol está brilhando. A linha seguinte veio como uma profecia. O último Demon Hunter iluminará um mundo coberto pelo mal. Soava grandioso a ponto de quase parecer a abertura de alguma fantasia de Leverin, mas Granfell não tinha tempo para achar graça disso. Ele precisava afirmar seu corpo enfraquecido e focar. Investigue o grande pecado que aflige Yusha Island, impedir a ressurreição da calamidade conhecida como ganância. Proteja este santuário da corrupção de avarice. Exatamente como Granfell tinha suspeitado, o objetivo não era necessariamente destruir a besta de imediato, mas selá-la antes que despertasse por completo. Sua linha de raciocínio foi interrompida quando novos recém-chegados invadiram a área. Eles pareciam Demon Hunters rivais, e todos estavam em completo desespero, gritando por cima uns dos outros. Sai da frente, gritou um deles. A Shin Guild já limpou uma ilha e levou o artefato. É tesouro de verdade, não rumor. Agora só restam 9 ilhas.
Vacilou, perdeu. A gente tem que pegar o loot antes que esse lugar inteiro desabe, gritou o outro. Granfell observou todos eles com olhos frios e ilegíveis. Sim, ele pensou. Era exatamente assim que as pessoas ficavam quando suas almas eram engolidas por completo pela ganância. Naquele exato momento, todos os players reunidos ali eram movidos pelo mesmo impulso perigoso. Era um único desejo esmagador, uma onda compartilhada de avareza se espalhando pela multidão como uma doença. Para impedir que os tesouros fossem corrompidos ainda mais, ele teria que parar essa fome antes que ela consumisse todo o mundo por completo. O que significava só uma coisa. Ele teria que, de algum jeito, convencê-los a abandonar a ganância e se afastar dos tesouros. Mas razão? Persuasão? Tentar isso com uma multidão de caçadores enlouquecidos por tesouro era ridiculamente irreal. Perto dali, os caçadores já estavam rosnando uns para os outros. Cai fora. A gente chegou primeiro. Então cala a boca e luta comigo por isso, outro rebateu na mesma hora. Granfell soltou um suspiro baixo diante daquele espetáculo patético. Ao lado dele, Lioisiel olhava em volta em pânico crescente, claramente sobrecarregado com a velocidade com que tudo estava desmoronando. O que a gente faz agora? Perguntou Lioisiel. Granfell respondeu sem hesitar. Só resta uma solução. Lioisiel piscou, confuso. Os olhos de Granfell queimaram com uma determinação dura ao declarar, eu simplesmente vou pegar cada um dos tesouros para mim. Lioisiel puxou o ar de repente, encarando-o como se tivesse acabado de ouvir o plano mais absurdo do mundo. Você tá falando sério agora? Ele soltou. Enquanto isso, na segunda ilha do arquipélago de Yusra, a escuridão que se espalhava já começava a sufocar o pouco de luz que restava. Dentro da base da Shin Guild, o clima era tão tenso quanto. Um silêncio pesado pairava no ar enquanto Dmitri e Camila estudavam os dados do protocolo de colapso com expressões sombrias. A taxa de destruição da ilha, murmurou Dmitri, então olhou para ela. Camila, qual é a sua avaliação? Ela soltou um deboche seco, quase arrogante. Não é óbvio. São 10 ilhas no total. Essa barra de progresso está acompanhando a região inteira, e uma marca inteira já foi preenchida. A barra saltou no momento em que nós garantimos o artefato. Ela está funcionando exatamente como uma contagem regressiva, concluiu. Lux respondeu com um pequeno sorriso de quem entendeu tudo, mas que não chegou aos olhos. De fato. Mas mais importante que isso, você já leu o relatório da Jessie sobre a conferência da Magic Tower, e aquele Travelier? Dmitri hesitou antes de responder. Você quer dizer Lioisiel recebendo uma quest da Magic Tower e basicamente subindo até o círculo mais alto dela? Ao ouvir o nome de Jessie, os olhos de Camila brilharam com um interesse perigoso. Ah, ela definitivamente tem algum histórico com Lioisiel. Dmitri lançou a ela um olhar irritado. Camila, foco. Olha a situação em que a gente está agora. Ela revirou os olhos, claramente incomodada. Não sei se eu devia aceitar ordens do cara que alugou um hotel inteiro só para ser rejeitado. Dmitri soltou um suspiro indignado. Com licença. Lux ignorou totalmente a discussão, com a atenção presa em um único nome. Lioisiel. Parece que ele está se tornando uma ameaça real ao nosso domínio, ele disse em voz baixa. Me digam honestamente o que vocês acham. Se a gente entrasse em confronto com o Lioisiel hoje, será que conseguiríamos derrotá-lo? A sala caiu em silêncio na mesma hora. Ninguém respondeu, e aquele silêncio disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Foi Dmitri quem finalmente quebrou o silêncio. Eu gostaria de testar essa teoria. Camila olhou para ele em total incredulidade antes de falar. Você tá brincando, né? Já é dor de cabeça suficiente manter Jessie sob controle. Ela não é do tipo que vai ficar parada só olhando, continuou Camila. Você tá mesmo planejando humilhar ele bem na frente dela? Dmitri levantou as duas mãos rapidamente, tentando acalmar as coisas. Não, sem pressa. Ele ainda não interferiu diretamente na nossa guild. Lux acariciou o queixo devagar, estreitando os olhos.
Ainda não. Por enquanto, vamos observar, disse Lux por fim. Vou admitir sem rodeios. Uma parte de mim está simplesmente com inveja das conquistas mágicas dele. Ainda não há necessidade de declarar guerra. Então, sem nenhum aviso, uma nova notificação destruiu o frágil silêncio da sala. O progresso do colapso tinha disparado outra vez. Todos congelaram em choque. Lux estalou a língua e xingou. Droga! Onde aconteceu? Dmitri conferiu os dados recebidos, e sua expressão ficou mais tensa. Foi aquele autoproclamado nobre. Ele garantiu outro tesouro. Então ele realmente começou a agir. Locke se levantou na mesma hora, preparando-se para partir, com um sorriso sombrio surgindo no canto da boca. Nesse ritmo, ele vai limpar a ilha inteira. Excelente, ele disse. Então vamos sair agora. Precisamos chegar à próxima ilha imediatamente. Enquanto isso, Liu Xiao ainda tentava processar a declaração absurda de Granfell. Sua mente estava completamente embaralhada com a calma com que aquele plano insano tinha sido dito. Granfell, espera, disse Liu Xiao, correndo atrás dele. Como assim você vai pegar todos eles? Granfell seguiu andando sem diminuir o passo, com a capa tremulando atrás dele com propósito inabalável. Quero dizer exatamente o que eu disse, respondeu. Eu vou tomar cada um dos tesouros para mim. Liu Xiao sentiu vontade de se encolher em algum canto e desaparecer, mas a verdade já era impossível de ignorar. Quando o colapso chegasse ao fim, o grande pecado da ganância despertaria de seu longo sono. Não me diga que o sistema realmente espera que eu desperte uma catástrofe capaz de acabar com o mundo só porque peguei um pequeno tesouro. O estômago de Liu Xiao afundou no instante em que esse pensamento veio, e, pela primeira vez, o saque nas mãos dele pareceu muito mais pesado do que ouro jamais deveria ser. Granfell Claudiarpeus Romeu parou de repente, mas não por causa do pânico particular de Liu Xiao saindo do controle. Uma imponente falange de guerreiros blindados surgiu diante dele, com uma formação fechada, disciplinada e tão opressora que até o ar ao redor parecia ficar mais afiado. Liu Xiao reconheceu na hora o brasão de leão gravado nas armaduras deles. Aqueles homens pertenciam aos Oyolas Knights, uma das ordens mais temidas e respeitadas do Império. Ele nunca nem ousou imaginar que encontraria a ordem de cavaleiros mais forte do Império num lugar desses. E aí ele viu um rosto familiar entre eles. O homem na frente era o comandante. Antes que Liu Xiao conseguisse organizar os pensamentos, uma expressão de arrogância fria e curiosa se espalhou pelo rosto de Granfell Claudiarpeus Romeu enquanto ele analisava calmamente o guerreiro à sua frente. O próprio comandante Arkon continuava perfeitamente estoico, com a postura firme e indecifrável. Mas o cavaleiro Lauren, que estava por perto, claramente se irritou com o desrespeito casual no olhar e no tom de Granfell Claudiarpeus Romeu. Seu insolente, mostre o devido respeito diante de Lord Arkon, disparou Lauren, com a voz queimando de indignação. Arkon ergueu uma mão na mesma hora, ordenando em silêncio que seu subordinado recuasse e não dissesse mais nada. Viajante, posso saber o seu nome? Perguntou Arkon com uma voz controlada. Granfell Claudiarpeus Romeu respondeu sem mudar nem um pouco a expressão. Eu sou Granfell Claudiarpeus Romeu. Por dentro, Liu Xiao estava surtando. Nunca imaginei que eu encontraria os Oyolas Knights no inferno desses. É uma honra conhecê-los, ele disse por fora, enquanto por dentro sua cabeça já começava a latejar. Esse jeito antigo de falar dessas pessoas era cansativo demais. O que é isso, um jogo ou um drama histórico? Arkon estreitou os olhos enquanto o observava com mais atenção. De alguma forma, você carrega uma aura completamente diferente dos outros viajantes que encontrei. Então sua atenção caiu sobre a insígnia prateada presa ao peito de Granfell Claudiarpeus Romeu, e seu olhar ficou afiado na mesma hora. Esse metal, começou Arkon, mas as palavras nem chegaram a sair por completo. No instante seguinte, uma esfera flamejante de destruição despencou ao lado de Granfell Claudiarpeus Romeu como um julgamento vindo do céu. Ele girou para o lado por um triz. O impacto caiu como um meteoro, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. Poeira e fumaça explodiram para cima numa onda sufocante,
e Lauren tossiu enquanto cobria a boca. Evitem a fumaça, comandante! Você se feriu, alguém gritou no meio da névoa. Mas Granfell Claudiarpeus Romeu já tinha entendido que acabará de atacá-los. O guardião da ilha. Através da fumaça, um pesadelo colossal surgiu, com as presas irregulares brilhando enquanto sua forma monstruosa engolia o horizonte. Uma janela do sistema apareceu diante dos olhos deles. Golden Mage Anti-Demon. Nível 450. Só aquelas palavras já tinham peso suficiente para fazer o campo de batalha parecer ainda mais frio. Archon puxou a espada num único movimento fluido. Preparem-se para a batalha. A voz de Lauren tremeu apesar de tudo. Droga, essa coisa tem o nível mais alto de toda a área da Yusha Island. Archon nem sequer olhou para trás quando deu a próxima ordem aos gritos. Cuidado! Ele está lançando outro meteoro! Os olhos da besta brilhavam com uma luz azul sinistra, e Humana começou a se reunir ao redor dela em ondas densas e violentas que faziam a própria atmosfera tremer. Uma pressão sufocante caiu de uma vez sobre o campo de batalha, esmagando os soldados como uma montanha invisível e fazendo cada respiração parecer dolorosamente pesada. Archon rugiu em meio ao caos. Todos, voltem imediatamente para a formação. Lauren firmou os pés no chão e ergueu a espada, se preparando para a onda de choque que vinha aí. Ao redor deles, o pânico se espalhava pelas fileiras como fogo em capim seco. A força absurda que saía daquela criatura parecia menos poder e mais uma catástrofe viva. O ataque do monstro rasgou a formação e jogou toda a linha no caos. Comandante, a visibilidade está zerada por causa dos impactos dos meteoros, gritou um batedor. Não conseguimos nos aproximar do alvo. Com garras afiadas como lâminas, corpo gigantesco e um pescoço parecido com o de uma serpente, o guardião parecia a própria forma do terror. Até os olhos de Archon se arregalaram quando a dimensão da ameaça ficou impossível de ignorar. Então o rosto dele mudou completamente. O enorme pé do monstro estava descendo direto sobre Lauren, bloqueando a luz acima dele como uma muralha de morte caindo do céu. Desvia, agora, gritou Archon, mas já era tarde demais. O pé desceu com um estrondo ensurdecedor que pareceu silenciar o mundo inteiro por um segundo. A respiração de Archon travou na garganta, e ele conseguia ouvir o próprio coração batendo descontrolado nos ouvidos. Mas então, bem no meio daquele momento sem esperança, aconteceu um milagre. Granfell Claudiarpeus Romeu bloqueou o golpe esmagador com uma força misteriosa, interrompendo o ataque do monstro antes que Lauren virasse sangue e poeira. Os cavaleiros só conseguiam encarar aquilo em total choque. Que diabos eles tinham acabado de ver? Naquele instante, o viajante tinha erguido uma muralha gigantesca de gelo sem recitar nenhum único feitiço, e a barreira congelada ficou ali como um milagre impossível. Archon puxou o abalado Lauren de volta para a segurança e levantou os olhos para Granfell Claudiarpeus Romeu. Afinal, o que é você? Perguntou, incapaz de esconder o espanto. Granfell Claudiarpeus Romeu respondeu com uma voz calma e firme, sem mostrar o menor sinal de medo. Estamos longe de estar em posição para uma conversa tranquila, Sir Knight. O tom dele era frio e prático, como se o guardião monstruoso diante deles fosse só um incômodo, e não um desastre prestes a apagar todos dali. Archon ficou parado, atordoado, por apenas um instante, porque o guardião rugiu de novo, furioso e implacável, claramente sem a menor intenção de soltar a presa que quase esmagou sob o pé. A besta despedaçou a muralha de gelo numa explosão violenta de fragmentos congelados. O pânico voltou a tomar o campo de batalha. Outra chuva de meteoros está vindo. Formação defensiva. A unidade de tanques ergueu os escudos ao mesmo tempo. Por dentro, Lioisiol estava surtando. Tá de brincadeira comigo? De novo? Para deixar aquela muralha de gelo resistente o bastante, eu torrei uma quantidade ridícula de mana. Se não fosse o buff dessa medalha de prata, eu provavelmente já teria desmaiado por exaustão mágica. Tenho que economizar até o último resto de poder mágico daqui para frente, pensou Lioisiol, sombrio. A essa altura, minha única opção de verdade é formar uma aliança temporária com os Oeolas Knights e derrubar essa coisa junto com eles antes que ela mate todo mundo.
Com a espada na mão, Arkon avançou até o viajante que usava a insígnia da Magic Tower. Granfell Claudiarpeus Romeu o encarou com ceticismo aberto, com os olhos frios e indecifráveis. Ainda assim, antes que Arkon pudesse reagir àquele olhar, ele começou a falar. Ofereço minha mais sincera gratidão por salvar minha vida e a vida dos meus cavaleiros. Se nos conceder sua força nesta batalha, então Arkon fincou a espada no chão e caiu sobre um joelho, num gesto de respeito tão formal que até os soldados ao redor congelaram. Os Oyolas Knights juram por nossa honra que nossos corações jamais esquecerão esta dívida. Ao ouvir aquilo, Lioisiol imediatamente imaginou Arkon abrindo um sorriso e dizendo algo simples como, se quiser uma ajuda de graça, é só entrar no bonde. Sinceramente, Lioisiol gostou muito mais dessa versão. Mas o personagem no qual ele estava preso, Granfell Claudiarpeus Romeu, apenas soltou um pequeno resmungo frio. O mal deve ser punido. Só isso, declarou Granfell Claudiarpeus Romeu. Se precisam da minha ajuda, estou disposto a estender a mão. Por dentro, Lioisiol soltou um longo suspiro cansado que ninguém mais podia ouvir. Meu Deus, esse papel todo de nobre superior é cansativo demais, reclamou ele por dentro. Escondido na vegetação próxima, o streamer Vigan estava acompanhando cada segundo da cena e praticamente vibrava de empolgação. Ele estava vendo um momento lendário acontecer em tempo real pela lente da câmera. Os famosos Oyolas Knights estavam falando diretamente com Granfell Claudiarpeus Romeu, e aquilo tudo parecia irreal. Para um streamer, aquilo era ouro puro. Isso aqui é absurdo, ele sussurrou, mal conseguindo se conter. Era esse tipo de conteúdo que eu estava esperando, murmurou Vigan antes de voltar imediatamente para a live, com a voz subindo na energia de um narrador profissional no meio de uma partida enorme. Vocês viram isso, chat? Eles acabaram de fazer o juramento do coração. Dá pra ver direitinho daí. Os comentários explodiram tão rápido que quase se misturavam. Uau! Os Oyolas Knights simplesmente apareceram do nada. Vigan, tira a cara da frente. Suas narinas estão ocupando metade da tela. Peraí, eles usaram mesmo o juramento do coração, escreveu um espectador. Nem ferrando, isso não é um voto formal reservado à realeza? Por que eles estão se curvando para esse cara? O chat imediatamente começou a exigir mais. Chega mais perto. A gente precisa de áudio. Viga abaixou a voz e sussurrou de volta, nervoso. Nem pensar, é perigoso demais chegar mais perto. Com aquele monstro guardião bem ali, eu já tô no lucro só por conseguir assistir essa luta daqui. Peguem leve comigo, sério. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, o comandante Arkon ergueu a voz num grito trovejante que ecoou por cima do caos. Soldados com corações de leão, avancem! A ordem atingiu seus homens como fogo correndo nas veias. Os cavaleiros avançaram numa onda brilhante de armaduras e aço, como uma maré dourada se chocando contra o monstro. Mesmo no calor da batalha, mantiveram a disciplina e rapidamente identificaram os pontos vulneráveis da besta. Mirem na cabeça e na parte de trás do pescoço, gritaram. Temos que trazê-lo para o nosso nível. Quebrem as pernas dele. Enquanto o campo inteiro tremia com barulho, sangue e destroços voando, Granfell Claudiarpeus Romeu continuava completamente imóvel, calmo e controlado como uma ilha de gelo no meio da tempestade. Um cavaleiro parado atrás dele observava Granfell Claudiarpeus Romeu com uma mistura estranha de gratidão e desconfiança. Sou grato porque esse viajante salvou todos nós de uma morte certa, pensou ele, mas isso só tornava o resto ainda mais difícil de entender. Mas, por mais que pensasse, ele ainda não conseguia entender por que o comandante faria o juramento do coração àquele homem. Quanto mais ele refletia sobre isso, mais impossível aquilo parecia. Aquele juramento não era uma promessa qualquer feita no campo de batalha. Era um voto reservado à realeza. Oferecê-lo a um viajante errante não fazia o menor sentido. E aquele cavaleiro não era o único confuso com isso. O próprio Granfell Claudiarpeus Romeu sentia praticamente o mesmo. Por que o comandante foi tão longe? Pensou em silêncio. Ele não disse nada, só observou e refletiu enquanto o caos continuava furioso ao redor.
O confronto violento não mostrava nenhum sinal de desacelerar. O som do aço ecoava repetidamente enquanto os cavaleiros se lançavam contra o guardião gigante com uma determinação teimosa, se recusando a recuar por mais esmagadora que fosse a diferença. Eles lutavam enquanto gritavam por cima do estrondo, em nome de Oieulas, ataquem as pernas. Derrubem isso. As vozes deles eram ferozes, desesperadas e cheias de orgulho enquanto mantinham a ofensiva. Liu Xiao observava tudo com admiração genuína. Tenho que admitir, pensou ele. Eles são incríveis. É assim que o verdadeiro poder de uma ordem de cavaleiros de elite se parece quando se move como um só corpo. Mas, mesmo assim, Granfell Claudiarpeus Romeu logo percebeu a verdade. Eles estavam em total desvantagem. Ver aqueles cavaleiros disciplinados se jogando contra um monstro colossal só fazia a diferença de poder parecer ainda mais cruel e sem esperança. Liu Xiao tentou ser justo com isso. Não é que os cavaleiros sejam fracos, nem de longe. É só que esse monstro está em outro patamar. Mesmo com os cavaleiros puxando o agro e empilhando dano, sem meu poder de fogo mágico os ataques deles mal estão fazendo mais do que arranhar a superfície. Nesse ritmo, quando é que a gente vai matar essa coisa? Então um alerta do sistema apareceu diante dos olhos dele em vermelho agressivo. Progresso do colapso aumentando. Yusra Island está sendo corrompida pelo pecado da ganância. O aviso fez seu pulso disparar na mesma hora. Era exatamente o tipo de crise de pesadelo que aparece em manha de level up no pior momento possível, quando o chefe ainda está vivo, o mapa está desmoronando e o verdadeiro desastre ainda nem começou. Liu Xiao sentiu um pânico real apertar seu peito quando olhou para o medidor de novo. Ele já estava na metade. Não, 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 isso é ruim, pensou, com a boca secando. Se isso subir mais rápido, a gente não vai perder só a ilha. Vamos despertar algo muito pior. As outras guildas estão limpando os baús do tesouro muito mais rápido do que eu calculei. Os pensamentos de Liu Xiao dispararam enquanto a situação escapava ainda mais do controle, e cada segundo que passava fazia a ilha parecer mais perigosa. Nesse ritmo, o servidor inteiro vai invadir essa ilha em pouco tempo. Preciso criar uma brecha para os cavaleiros acertarem um golpe fatal. Foi então que os olhos da besta brilharam com uma luz azul intensa, forte o bastante para ferir os olhos. Um rugido primitivo explodiu da garganta dela e fez a própria terra tremer quando ela bateu um pé gigantesco no chão. A voz do Capitão Archon cortou o caos na mesma hora, afiada e urgente. Se preparem! É um terremoto, gritou o Archon. No instante seguinte, magma explodiu do chão como um geyser saído do inferno, cuspindo fogo e rocha derretida para todos os lados. Os cavaleiros ficaram presos na mesma hora num mar de fogo, cercados por rachaduras em chamas e pedras ardendo, sem nenhum lugar seguro para correr. Cuidado, eles gritavam, mas o campo de batalha já tinha virado uma armadilha mortal, e a destruição parecia assustadoramente próxima. Mas Granfell Claudiarpeus Romeu parou de se mover de repente. Naquele breve instante suspenso, um lampejo de memória passou pela mente dele, e algo se encaixou. Escadas cintilantes feitas de pura humana começaram a se materializar sob os pés dele, uma por uma, brilhando com um esplendor estranho e elegante que cortava as chamas e a fumaça ao redor. Ele ergueu a voz e bradou, Commander Archon, mantenha a ofensiva. A ordem saiu com tanta força que até o pânico no ar pareceu hesitar por um instante. Os cavaleiros ficaram em choque, pegos de surpresa pela firmeza absurda no tom dele. Mas Granfell Claudiarpeus Romeu não parou nem por um segundo. A voz dele trovejou pelo campo de batalha com autoridade absoluta. Não se contenham. Liberem seu poder com total ferocidade. Eu abrirei o caminho. No instante seguinte, o Golden Fang Titã Turtle congelou no lugar. Sua aura aterrorizante enfraqueceu, como se até sua alma selvagem tivesse sido forçada à submissão. Os cavaleiros lá embaixo só conseguiram soltar suspiros de puro choque. Que tipo de poder é esse? Vários deles até esqueceram de respirar enquanto encaravam a cena impossível se desenrolando diante dos olhos. Escondido no meio dos arbustos, os olhos de Vigan quase saltaram para fora. O chat da live dele explodiu em perguntas desesperadas.
Isso é magia nobre de alto nível? O que a gente está vendo agora? Até o próprio Commander Archon parecia genuinamente abalado. Essas são as lendárias escadas manifestadas da Magic Tower, disse Archon, mal conseguindo acreditar nas próprias palavras. Até para ele, aquilo parecia algo arrancado direto de mitos e registros antigos. Granfell Claudiarpeus Romeu subiu as escadas de luz com passos firmes, se elevando acima do campo de batalha enquanto apertava ainda mais seu controle e selava os movimentos do monstro de forma mais completa a cada segundo que passava. Um cavaleiro ofegou, com a voz trêmula. Eu já vi essa técnica nos arquivos. Enos e Lauren encaravam aquilo lá do alto, em choque. Lauren balançou a cabeça devagar. Impossível. Como um simples viajante neste mundo pode usar as artes arcanas da Magic Tower? Essa mesma pergunta ecoou em silêncio na mente de todos. Quem exatamente era esse homem? Mas por trás daquela fachada majestosa e intocável, Liu Xiao estava por um fio. Meu mana está quase zerado, pensou ele, sentindo pânico subir pela espinha. Archon olhou para cima, incrédulo. O que diabos você está fazendo? Então Granfell Claudiarpeus Romeu respondeu friamente, mexe os pés. Não fique só olhando. O capitão voltou a si num tranco, com a aura explodindo enquanto avançava. Ele arriscou tudo para abrir esse caminho, rugiu Archon para seus homens. Não desperdicem essa chance. Até o próprio monstro recuou, como se conseguisse sentir que o fluxo da batalha começava a se voltar contra ele. Então o comandante soltou um rugido que fez o coração de todos os cavaleiros ainda de pé tremer. Já não era mais só uma ordem. Era uma declaração final. Aniquilem isso agora! Com essa ordem, uma onda de cavaleiros avançou como uma maré de aço, com as armaduras brilhando sob a luz do fogo enquanto atacavam com tudo o que ainda tinham. A lâmina de Archon caiu num único golpe limpo e impiedoso. Foi só um ataque, mas pareceu o fim do destino da besta. Quando o monstro tombou, uma janela do sistema soou diante de Granfell Claudiarpeus Romeu. Commander Archon dos Oyolas Knights recompensa você por sua contribuição ao abater o Golden Fang Titan Turtle. A mensagem brilhou intensamente, como se o próprio sistema estivesse reconhecendo o tamanho do que tinha acabado de acontecer. Granfell Claudiarpeus Romeu ergueu uma sobrancelha ao ver a janela de recompensa. Antes que ele sequer pudesse processar aquilo, outra notificação soou. Knight Enos. Lauren. Lauren recompensa você. A sequência de recompensas estava só começando. As notificações começaram a cair como chuva, uma atrás da outra, seguidas pelo som doce e inconfundível de um level up. Para Liu Xiao, aquilo chegou a ser absurdamente satisfatório no meio de tanto caos. Liu Xiao entrou em pânico por dentro no momento em que as recompensas começaram a se acumular tão rápido. A mente dele apagou por um segundo enquanto tentava acompanhar tudo que o sistema estava jogando em cima dele. O que está acontecendo agora? Ele gritou por dentro. Ao mesmo tempo, o comandante se aproximou dele com uma reverência visível, cada passo medido e solene. Essa medalha que você usa, disse Archon, com a voz baixa e séria, é um presente real concedido à Magic Tower pelo próprio Imperador. Nós temos uma dívida de sangue com você. Era impossível não sentir o peso por trás dessas palavras. Então, num momento de tirar o fôlego que deixou a caverna inteira congelada, todos os cavaleiros caíram sobre um joelho. Os punhos pressionados contra o peito em total submissão, num gesto tão absoluto que até o ar iluminado pelo fogo pareceu parar. A voz de Archon ecoou com convicção solene. Os Oyolas Knights juram lealdade a Liu Xiao, o mestre do sistema metálico. Sou menos como uma cortesia de campo de batalha e mais como um juramento gravado na história. Você alcançou a maior contribuição. Então, no exato momento em que a mensagem se assentou, um novo fenômeno começou a tomar forma diante deles. Um enorme orbe azul surgiu no ar, girando com uma energia antiga e mística. Seu brilho radiante inundou a caverna inteira, pintando as paredes de pedra e os cavaleiros de armadura com uma luz azul que mudava sem parar. Liu Xiao ficou encarando aquilo, com a mente correndo tão rápido que ele mal conseguia pensar direito. Isso é o tesouro da ilha?
Só de dizer isso na cabeça, seu coração já acelerou. Eu devo pegar isso? Se eu tocar nessa coisa, o selo do demônio vai se romper? Mas se eu deixar quieto, outra pessoa com certeza vai roubar. E quanto à penalidade dos 7 Deadly Sins? As perguntas começaram a se empilhar tão rápido que quase esmagaram ele. O medidor de colapso subiu para 6 barras, e a pressão dentro da caverna ficou sufocante. Parecia que a própria ilha estava prendendo a respiração bem antes do desastre. Ei, Granfell, vamos pensar nisso por um segundo, implorou Lioisiel por dentro, em pânico. Mas a mão de Granfell Claude Arpeus Romeu já estava se movendo em direção ao orbe sem a menor hesitação. O eu interior de Lioisiel gritou tanto que parecia que seu queixo tinha ido ao chão. Seu maluco, para! O corpo inteiro dele ficou tenso de puro terror, porque, do ponto de vista dele, aquilo parecia exatamente o tipo de decisão que faz alguém morrer com um golpe só. A gente vai morrer. Essa foi a conclusão sincera de Lioisiel. Mas para Granfell Claude Arpeus Romeu, um verdadeiro nobre até o fim, o próprio conceito de ganância era algo baixo e vulgar, muito abaixo dele. Commander Arcon e Enoch observavam em silêncio, sem nem respirar, vendo uma cena que parecia impossível de existir. Nenhum dos dois ousou interromper enquanto Granfell Claude Arpeus Romeu avançava. Para Granfell Claude Arpeus Romeu, herdeiro de um legado esmagador, a tentação da riqueza não tinha mais valor do que poeira espalhada na beira da estrada. Só o tesouro jamais seria capaz de balançar um homem como ele. Vigan tremia tanto que quase derrubou o aparelho de gravação, e o chat foi à loucura. Ele é imune à maldição. Isso não é o tipo de força mental que só um grande mago teria. A live estava em completo alvoroço. Quando Granfell Claude Arpeus Romeu envolveu o orbe com a mão, o sussurro traiçoeiro da ganância tentou se infiltrar na mente dele. Arranhou, tentou seduzir e sussurrou podridão nos cantos escuros do pensamento. Mas emoções tão baixas não encontraram nenhum espaço para criar raízes naquela alma nobre. Um leve sorriso arrogante tocou seus lábios. Há uma forma simples de impedir que este tesouro seja manchado, disse ele. Basta não ser ganancioso. Então o sistema respondeu na mesma hora. Sistema, você adquiriu o tesouro da ilha. Ninguém ali poderia ter previsto um desfecho tão dominante e absurdamente limpo. Lioisiel desabou mentalmente onde estava, esmagado por uma mistura de choque, alívio e pura incredulidade. Isso realmente funcionou. O pensamento ecoou na mente dele como um milagre. Enquanto isso, bem longe daquela caverna, Kinver observava por uma mira, com um sorriso cruel se espalhando devagar pelo rosto. Ele soltou uma risadinha sombria, e a lembrança do massacre recente passou pela mente dele. Idiotas! Cuspiu, limpando o sangue fresco da bochecha como se aquilo não significasse absolutamente nada. Eu mandei eles brigarem pelas sobras. Atrás dele havia um campo que parecia mais um cemitério do que um campo de batalha, espalhado com corpos de jogadores. Perto dali, um sobrevivente de cabelo laranja se contorcia em agonia, segurando o braço arrancado e arfando em meio às lágrimas. Seu covarde! Gritou o garoto, com o rosto contorcido de dor e fúria enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Mesmo assim, ele ainda forçou o insulto para fora com o pouco de força que lhe restava. Mas Kinver apenas ficou ali observando. Então uma onda esmagadora de força despencou e silenciou o garoto na mesma hora, fria e impiedosa como o homem que a lançou. A luz sumiu dos olhos do garoto, e naquele último reflexo apagado estava o rosto gelado de Kinver. Fracotes! Murmurou Kinver enquanto limpava calmamente a lâmina, sem dar ao cadáver nem mais um segundo olhar. Sistema, você matou um jogador. Seu nível de karma aumentou. A mensagem apareceu sem emoção, fria e mecânica, enquanto o sangue no chão ainda nem tinha secado. Os olhos de Kinver estavam frios como gelo quando ele ergueu um fragmento de cristal brilhante no ar. Desse jeito é muito mais rápido, disse ele, com satisfação cruel. Saque, 32 fragmentos de cristal. De volta à cena principal, Vigan chorava de alegria, incapaz de acreditar na sequência inacreditável que tinha acabado de testemunhar. Chat, vocês viram aquilo? Gritou Vigan, quase ficando maluco de empolgação.
Isso aqui é material de recap de mana no auge. É o tipo de momento que o pessoal comenta por muito tempo. Mr. Leozel pegou o tesouro, e o medidor de colapso nem se moveu, disse ele, ainda parecendo não acreditar nas próprias palavras. Mesmo falando em voz alta, aquilo ainda parecia irreal. É um milagre. Vocês estão olhando para as costas de um homem com avareza zero, declarou Vigan com todo o drama do mundo. É assim que a verdadeira nobreza é por dentro. Mas o próprio Leozel não estava se sentindo nada nobre. O rosto dele se contorceu numa decepção confusa enquanto encarava o item em suas mãos. Essa coisa velha e enferrujada é o item de tesouro? Crown of the Key. Rank, Epic. O nome parecia grandioso, mas o objeto em si não passava de um adereço antigo e desgastado, com cara de ter ficado apodrecendo na poeira por séculos. A descrição do item era tão ridiculamente curta que chegava a parecer um insulto. Isso é alguma piada? Não é à toa que a minha ganância sumiu, pensou Leozel com amargura. Quem ia querer esse pedaço de sucata? Nessa hora, ele só podia rezar para que os outros tesouros não fossem igualmente decepcionantes. Enquanto Leozel afundava num desespero total por causa do item, outra notificação apareceu de repente diante dele. Os Oyolas Knights entraram no seu grupo. Leozel congelou no lugar. Como é que é? Pensou ele, em branco. Não foi um cavaleiro. Nem dois. Um esquadrão inteiro tinha acabado de entrar no grupo dele. Commander Arkon deu um passo à frente com uma determinação absoluta nos olhos. Mr. Leozel, disse ele com firmeza, a partir deste momento, nós o seguiremos. Os Oyolas Knights servem ao mestre do metal. Os cavaleiros se curvaram profundamente mais uma vez, deixando a lealdade deles fora de qualquer dúvida. O cérebro de Leozel quase entrou em curto. Pera, sério? Eu achei que isso só queria dizer que eles não iam tentar me matar depois. Eu não pensei que eles fossem realmente se juntar a mim. Arkon explicou com calma, você é o nosso salvador. Mais importante ainda, provou o valor do seu caráter ao reivindicar o tesouro sem mostrar o menor traço de ganância. Seja qual for o caminho diante de você, juramos nos tornar sua espada e seu escudo neste lugar infernal. Leozel só conseguiu ficar parado ali, de boca aberta, incapaz de acompanhar o quão sério aquilo tinha ficado. A lenda realmente tinha começado. O que parecia uma corrida caótica pela sobrevivência só alguns instantes antes agora começava a parecer o capítulo inicial de algo muito maior. Era simplesmente inacreditável. Será que os melhores do Império, os lendários Oyolas Knights, estavam mesmo escolhendo seguir a liderança dele? A diferença de nível entre eles e ele era como céu e terra, tão absurda que mal parecia real. Só de imaginar monstros de alto nível caindo diante daquela força, o sangue de Leozel acelerou. Uma descarga de adrenalina atravessou ele, intensa e viciante o bastante para fazer seu coração bater mais rápido. Com um poder desses ao lado dele, só existia um próximo passo óbvio. Era hora de ir direto para a próxima ilha e conquistá-la antes que qualquer outra pessoa chegasse primeiro. Lá no alto, escondido entre a copa fechada da floresta, Kinver estava sentado em silêncio num galho, como um predador paciente. Os olhos dele continuavam presos ao grupo lá embaixo, frios e calculistas. Então o ponto eletrônico dele chiou, e a voz do contato atravessou a estática, afiada de tensão e confusão. Ei, K, a informação é que Leozel pegou o tesouro. Então por que a sequência de colapso da dungeon ainda não começou? Isso não faz sentido. A voz continuou sem parar. Ele está com o Lute, e agora está se movendo junto com Arkon. Mais importante, você consegue mesmo lidar com esses Oyolas Knights? Ao ouvir a dúvida na voz do outro homem, Kinver soltou uma risada fria e arrogante. Com medo? Não me faça rir, murmurou ele. Eu só estou sendo profissional. Diferente daqueles caçadores sem cérebro, eu não avanço às cegas. O olhar dele ficou afiado como uma lâmina, focado e predatório como o de um falcão prestes a atacar. Cala a boca. Se você arregou, então some, disse Kinver, seco. Eu já deixei um presentinho de despedida no navio deles.
No segundo em que eles pisarem no convés para partir para a próxima ilha, ele parou por um instante e então emitou o som com satisfação contida. Snap! O veneno da hidra vai detonar. Não importa se é Arkon ou algum protagonista de manha de level up. Liu Xiao incluso. Uma respirada, e todos morrem. Ele encarou Granfell Claude Arpeus Romeu de cima com uma arrogância pesada e sufocante. E quando eu matar aquele cara e saquear o cadáver dele, finalmente vou descobrir que tipo de tesouro ele está escondendo. Mas ele tinha subestimado feio a presa que estava caçando. Os olhos de Granfell Claude Arpeus Romeu subiram de repente e se fixaram nele num instante, como se tivessem atravessado direto as árvores e as sombras. Aquele olhar bateu como uma força física de verdade. Parecia uma lâmina feita de pura intenção assassina, tão afiada e esmagadora que quem ver quase acreditou que sua cabeça já tinha sido separada dos ombros. Isso é uma alucinação. A mente de quem ver entrou em pânico. Como ele me viu de tão longe? Só esse pensamento já fez o sangue dele gelar. A pressão esmagando ele era sufocante. E não era só a imaginação dele também. Até o esquilinho pousado no galho ao lado tinha ficado duro de medo. Enquanto isso, sem fazer ideia do mal-entendido, os olhos de Liu Xiao brilharam de repente. Ah, olha, um esquilo, disse ele, apontando com uma empolgação genuína para a pequena criatura, como se eles estivessem num passeio qualquer e não dentro de uma zona mortal. O capitão, porém, não estava admirando a natureza. A atenção de Arkon continuava voltada para o alto, com a postura tensa e alerta, interpretando a situação de um jeito totalmente diferente. Você também percebeu, não foi? Disse Liu Xiao em voz mais baixa, e a seriedade repentina no tom dele fez o momento soar muito mais dramático do que realmente era. Aquele ratinho escondido na árvore ali em cima. Kinver imediatamente levou a mão à própria garganta, paralisado pelo mal-entendido e totalmente convencido de que estavam falando dele. Na mente dele, alarmes do sistema começaram a berrar avisos ao mesmo tempo. Arkon está observando você. Sua força mental está criticamente baixa. Você entrou em estado de terror anormal. Mesmo com os alertas berrando na cabeça de Kinver, Granfell Claude Arpeus Romeu continuou olhando para cima, com a voz grave e pesada. Aquele pequeno esquilo segurando uma bolota. Absolutamente adorável. Liu Xiao olhou para Arkon, confuso, sem entender por que o clima estava tão pesado por causa de algo tão pequeno e inofensivo. O que deu nele? Será que ele tem algum tipo de rancor contra roedores? Pensou Liu Xiao, sem entender a expressão assustadora no rosto do capitão. Mas, na verdade, Granfell Claude Arpeus Romeu não estava focado no animal de forma alguma. Naquele momento, uma nova mensagem do sistema apareceu diante dos olhos dele, fria e urgente o bastante para cortar de vez aquele mal-entendido estranho. As Yusha Islands estão sendo contaminadas por uma grande ganância. Liu Xiao coçou a cabeça e conferiu o medidor de novo. Ele já estava em 8 de 10, perto demais do desastre para deixar alguém tranquilo. Esquece essa coroa velha. Agora só resta um tesouro. Anda, ignora o esquilo. A gente precisa se mover, rápido. Granfell Claude Arpeus Romeu recuperou a compostura e limpou o casaco com desdém frio. Por que eu deveria me abalar por causa de meros vermes? Pelo menos impedimos que o grande pecado despertasse por completo, pensou Liu Xiao, tentando se acalmar. A taxa de colapso tinha estabilizado por enquanto, e só isso já parecia um milagre frágil. Sem desperdiçar nem mais um segundo, o grupo seguiu em frente. O ritmo aumentou à medida que avançavam mais fundo, sabendo que já não existia mais espaço para hesitação. De volta à floresta escura e sombria, Kinver estava destruído. As pernas dele tinham virado gelatina, e ele ficou plantado no galho como se tivesse esquecido como se mexe. O ponto eletrônico zumbia freneticamente no ouvido dele. Kinver, tá me ouvindo? Que porra aconteceu? Por que você ficou em silêncio? Exigiu a voz. Mas ele mal conseguia formar palavras. Só para respirar já estava difícil. Eu ainda estou vivo. Então a realização caiu sobre ele como água gelada. Ele me poupou de propósito.
Será que aquele monstro, Liu Xiao, não, aquela coisa vestindo um rosto humano, realmente teve pena de alguém como eu? Ou eu era simplesmente insignificante demais para valer o esforço de matar? No fim, a resposta quase não importava. Lágrimas de puro alívio começaram a escorrer pelo rosto de Kinver antes mesmo que ele percebesse. O corpo inteiro dele tremia com o resto do medo que ele nunca esperou sentir. Obrigado. Obrigado por me deixar viver, sussurrou ele, quase como uma oração. Ainda tremendo, ele se atrapalhou para ativar direito os comunicadores. Estou fora. Vou sair desta ilha agora mesmo. A voz do parceiro dele subiu em incredulidade. O quê? Você enlouqueceu. Park Nan-cheomin sentiu uma veia saltar na testa. Que tipo de besteira você está falando? Fala direito. A resposta de Kinver veio tremendo de medo. Escuta o que eu estou dizendo. Se você quer viver o bastante para ver o amanhã, não provoque Liu Xiao. Kinver? Ei, Kinver. A linha caiu de repente. Park Nan-cheomin ficou encarando o aparelho em silêncio, em choque, com o chiado da linha morta ecoando nos ouvidos por um longo segundo antes que a pura fúria engolisse todo o resto. Filho da... Ele arremessou o celular no chão com tanta força que ele se despedaçou no impacto. Seu cúmplice loiro e corpulento se encolheu e deu meio passo para trás. Chefe, o que está acontecendo? Park Nan-cheomin rugiu de frustração. Aquele covarde desligou na minha cara. Você faz ideia de quanto capital eu enfiei nisso? Ele andava de um lado para o outro, quase espumando de raiva. Kinver jurou que aquele veneno de hidra era o único jeito. Eu recorri a agiota por causa daquela toxina. Vendo o chefe perder o controle, o cúmplice ergueu as duas mãos com cautela. Park Nan-cheomin, respira por um segundo. Se acalma, disse o homem, tentando apaziguá-lo. Foi exatamente a pior coisa que ele podia dizer. Me acalmar? Me acalmar? Não vem com essa merda. Park Nan-cheomin avançou e agarrou ele pela gola num único movimento violento. Fácil para você falar, seu parasita. Não era o seu dinheiro que estava em jogo. O rosto dele estava retorcido de fúria e humilhação. Foi então que um membro ruivo da equipe entrou entre os dois antes que a situação piorasse ainda mais. Já chega, Nan-cheomin, disse o recém-chegado, com firmeza. Por que você está surtando desse jeito? A voz dele cortou o caos, mas a tensão no ar continuou pesado o bastante para sufocar. Isso não parece nada com você. Park Nan-cheomin de repente explodiu numa risada maníaca, um som agudo e horrível no meio do caos. Perdendo a cabeça? Cala a boca. Por que vocês estão todos aí parados feitos santos, bancando os superiores como um bando de estátuas? A paranoia se enrolou na mente dele como arame farpado. Espera, não me diga. Vocês fizeram um acordo com ele, não foi, rosnou. Quanto ele pagou para vocês me traírem? Os outros só olharam para ele sem entender nada. Do que diabos você está falando? Você enlouqueceu. Respira. A gente ainda pode conversar. Mas as vozes na cabeça de Park Nan-cheomin já estavam mais altas que a razão. Vocês são todos ladrões, murmurou ele, com os olhos tremendo de suspeita. Todos vocês. Então o que estão planejando fazer com o meu dinheiro? A quilômetros dali, Granfell Claudiarpeus Romeu de repente parou no meio do caminho. Algo na atmosfera tinha mudado. Era sutil, quase impossível de perceber, mas aquela mudança parecia errada de um jeito que o colocou em alerta na mesma hora. Arkon percebeu aquela pausa imediatamente. O olhar do capitão ficou afiado quando ele se virou na direção dele, sentindo que aquilo não era uma simples hesitação, mas a reação de alguém que acabará de sentir o perigo tocar seus instintos. Tem algo errado, Liu Xiao? Perguntou Arkon. Granfell Claudiarpeus Romeu estreitou os olhos em fendas frias. Não é nada, disse ele, seco. Mas por dentro, seus pensamentos já corriam rápido, tentando identificar a origem daquele incômodo. Natural Enemy Skill Activated. O aviso cortou a mente dele com uma clareza assustadora.
Era exatamente o mesmo alerta que ele recebeu no momento em que pisou na ilha pela primeira vez, mas agora a reação era mais afiada, mais pesada e impossível de ignorar. Aquilo não era uma notificação comum do sistema piscando sem importância no canto da visão. Parecia o próprio instinto primitivo de um caçador de demônios berrando direto nos ossos dele que alguma coisa maligna tinha se aproximado. O mal estava perto. Não distante, não vago, não teórico. Estava em algum lugar ali por perto, respirando o mesmo ar e manchando a floresta com uma presença que arrepiava a pele. Numa clareira mais funda na mata, o som úmido de carne sendo rasgado ecoou entre as árvores. Era um barulho nojento e íntimo, do tipo que fazia a floresta inteira parecer de repente mais fria. Park Nan-sheomin tinha cravado a lâmina direto no peito do homem ruivo. Morre, seu traidor, sibilou entre os dentes, com a voz retorcida por fúria e loucura. Eu sei que você fez isso por dinheiro. A vítima só conseguiu soltar um suspiro engasgado, com sangue borbulhando nos lábios enquanto a confusão tomava conta do seu rosto. O que foi tudo que ele conseguiu forçar para fora. Park Nan-sheomin arrancou a lâmina ensanguentada, com os olhos selvagens e desfocados. Não se faça de inocente, cuspiu Park Nan-sheomin. Você e Kim Vir estavam armando contra mim desde o começo, não estavam? Todos vocês estavam esperando a chance de me apunhalar pelas costas. Admite, berrou ele, mesmo enquanto corpos caíam ao redor um atrás do outro. Então o sistema recompensou friamente a loucura dele sem a menor hesitação. Você obteve 62 fragmentos do fruto dourado. Escondido atrás de um monte de arbustos, Viga assistia ao massacre acontecer e ficou completamente travado. O corpo inteiro dele endureceu, com o horror pregando ele no lugar como se mexer um centímetro sequer fosse fazer dele a próxima vítima. Vigan tremia tanto que os dentes quase batiam. Isso é loucura, sussurrou para si mesmo, mal conseguindo respirar. Do esconderijo, ele conseguia ouvir Park Nan-sheomin murmurando para os cadáveres como se eles ainda pudessem responder. Eu só estou pegando de volta o que vocês roubaram de mim, murmurou Park Nan-sheomin para os mortos, num tom distorcido por uma loucura cheia de falsa justiça. É meu. Eu tenho todo o direito. Só ouvir isso já foi suficiente. Vigan se virou e disparou, com as pernas correndo por puro instinto. É um massacre, pensou Vigan em pânico total. Aquele cara da supernova enlouqueceu de vez. Os rumores sombrios sobre jogadores matando uns aos outros dentro de rifts e zonas de repente deixaram de soar como rumores. Eram reais. Horrivelmente reais. Por favor, Deus, não deixa ele me ver, rezou Vigan enquanto corria. Atrás dele, o chat da live explodia em confusão, tentando entender por que a imagem da câmera tinha virado um borrão tão violento. Os espectadores inundaram a live querendo saber por que a tela estava tremendo tanto, até que um usuário digitou a resposta sombria que todo mundo já começava a temer. Viga não ousou olhar para trás nenhuma vez. Se ele me pegar, eu estou acabado. O puro pânico cegou ele para as raízes e pedras no caminho. Só corre. Corre mais rápido. Esse era o único pensamento que restava na cabeça dele. Então o pé dele prendeu numa raiz grossa saindo da terra como uma armadilha esperando exatamente por ele. O mundo virou violentamente quando ele caiu para frente, já se preparando para bater com força no chão. Mas, em vez de terra dura, mãos fortes seguraram seus ombros e o mantiveram firme. Opa! Calma aí! O estranho analisou o rosto apavorado de Vigan com preocupação. Você está bem? Tem algum monstro atrás de você? Vigan levantou os olhos e reconheceu na hora a insígnia da Adventurers Alliance. O chat da live explodiu de novo, dessa vez surtando com a aparição repentina dos famosos NPCs. Vendo Vigan arfando por ar, o aventureiro deu um sorriso calmo e tranquilizador. Você parece prestes a desmaiar. Sente-se por um momento e recupere o fôlego. Conforme o coração dele foi desacelerando aos poucos, os pensamentos de Vigan começaram a clarear. Mesmo que Park Nan-sheomin tenha enlouquecido, pensou ele, pressionando a mão no peito, eu não posso tratar a Alliance inteira como inimiga. Ainda não. Se eu quero continuar jogando Arcana, primeiro eu preciso continuar vivo. Exausto além da conta,
Viga assentiu rápido. É, claro. Obrigado. Sério, obrigado. Naquele momento, sobreviver parecia a única vitória que importava. Todo o resto podia esperar. Lá no alto, acima das ilhas, drones de vigilância zumbiam pelo ar como vespas irritadas, captando todos os ângulos que conseguiam. Repórteres usavam o sistema de transmissão da zona para mandar ao vivo o caos que estava se desenrolando por toda a rede. Isso é Arcana TV, trazendo para vocês a experiência suprema de Mana Recap, declarou o âncora, sem esconder a empolgação. Finalmente chegamos ao Indame, a última ilha do Yusra Archipelago. Yusra é dividida em 10 ilhas separadas, e cada uma delas guarda um tesouro capaz de mudar completamente o destino de um jogador, continuou a transmissão, aumentando a tensão a cada palavra. Existem várias formas de tomar esses prêmios, explicaram os analistas. Alguns jogadores caçam os guardiões da ilha, conhecidos como Island Lords. Outros procuram mecânicas escondidas, rotas secretas ou enigmas crípticos espalhados pelo terreno. Mas a verdadeira pergunta é a seguinte, pressionou o repórter. A Shin Guild já pegou a última? Ou a Explorers Association passou eles? Por todo o arquipélago, guildas e alianças vinham se arranhando umas às outras por esses tesouros, usando todo o truque, esquema e jogo sujo que conseguiam inventar. Então a voz do repórter cortou a estática com força. E agora, contemplem a ilha final e o tesouro final. Uma multidão enorme de jogadores e guildas de ponta já tinha se reunido ali. Falando no diabo. A Shin Guild acaba de chegar. Os membros de elite da Shin fizeram uma entrada grandiosa, e o repórter não perdeu tempo em provocar. O Guild Master deles é a própria encarnação da ganância, mesmo dizendo que é tudo pelo bem da guilda. Então veio a lista de feitos. Eles já garantiram 2 tesouros do setor oeste. Dá para sentir essa pressão? Essa é a aura esmagadora da guilda número 1 em ação. Mas a transmissão mudou rápido. E o orgulho da Coreia não pretende ficar para trás. Dizem que a Gon Guild já varreu o tesouro da Ilha Oriental. Foi nessa hora que o irmão de Nantaemin ligou para ele, com a voz chiando de preocupação. Está tudo bem? Não se força demais. Nantaemin, não exagera, alertou a voz. Pega o que der e sai daí. Nantaemin apenas soltou um sorriso de canto, com a confiança vazando dele em ondas. Não se preocupa comigo. Enquanto isso, a transmissão continuava. Ao lado deles está a Inazuma Guild. Dizem que eles invadiram a mesma ilha que Agon, mas foi Agon quem saiu com o prêmio. Os membros da Inazuma rangeram os dentes ao ver a expressão arrogante de Nantaemin. Olha esse sorriso na cara dele, murmurou um deles. Um companheiro de equipe tentou esfriar o clima na mesma hora. A nossa chance vai chegar, chefe. Isso explica por que ele está com cara de quem chupou limão, disse o repórter, seco. Então a situação escalou de novo. E agora a Berserker Guild e Second Sun chegaram. Leonie e Belushi parecia pronto para matar alguém ali mesmo. Eu vou massacrar todos eles, rosnou, só para ser fisicamente segurado pelos companheiros. Me solta. Nem pensar, chefe. Não aqui.